Henker que vive duas vezes. Capítulo 385. Gigantomáquia, 10. Mãe Terra. Desde o início dos tempos, a Mãe Terra teve nomes diferentes. Gaia, Ishtar, Ebate, Tiamat, Devi, Ymir, Nua, Avó Mago, e Duna de Vieira. Cada lenda a chamava por um nome diferente. Um sinal de sua influência e independência das sociedades de deuses e demônios. A Mãe Terra sempre existiu antes da formação do mundo celestial. Na verdade, ela passou a existir antes de o próprio universo ter sido construído adequadamente. E assim, ela contribuiu muito para a criação de algo a partir do nada. Ela ergueu montanhas, cortou colinas e fez rios fluírem. Então, ela deu à luz a vida para preencher o palco vazio. Ela tinha as habilidades de um deus da criação. No entanto, eventualmente, a Mãe Terra foi excluída de suas criações. O universo começou a evoluir suavemente sem a ajuda dela e começou a se afastar de seu alcance. À medida que se expandiu, produziu muitas estrelas e grandes universos tornaram-se zonas onde universos menores colidiram. O mundo começou a assumir múltiplas dimensões. Inúmeros heróis nasceram no universo em crescimento e, quando alcançaram a santidade a partir de suas lendas, ganharam transcendência. Eles se autodenominavam deuses, demônios, dragões e gigantes e desejavam subir ainda mais alto. A Mãe Terra ficou descontente. Embora ela fosse mais um conceito e não tivesse uma identidade pessoal, ela ainda acreditava que os universos e os mundos eram seus filhos. Ela os via como entidades jovens que não conheciam seu lugar e tentavam escapar de seu controle. Ela englobava tudo, mas a liberdade não estava em seu vocabulário. No entanto, a Mãe Terra não conseguiu agir de acordo com seu desejo por causa de sua falta de identidade. Ela acabou criando manifestações de si mesma para punir seus filhos mal comportados, e estes assumiram a forma de monstros e fantasmas que travaram guerras amargas com os transcendentes. A guerra contra grandes seres imortalizados em lendas. O Olimpo travou uma guerra contra os gigantes de Gaia. Asgard criou montanhas e colinas com a morte do gigante Ymir. Dilmun caçou o dragão cruel Tiamat. As seitas Shan e Die trabalharam juntas pela primeira vez para selar Nua. L'Infernal ganhou poderes por roubando-os da Mãe Terra, e assim por diante. Cada universo imundo lutou com a Mãe Terra em diferentes frentes ao mesmo tempo, e as grandes lendas que o seguiram levaram à criação de um sistema único. Incapaz de travar várias batalhas ao mesmo tempo, a Mãe Terra foi expulsa e vários universos imundos ganharam a liberdade dela. Os transcendentes organizaram os grupos que se formaram para lutar na guerra e governaram seus mundos, embora um ser maldito os prendesse no mundo celestial logo depois. Ainda assim, Poseidon lembrou-se da glória do passado, quando o mundo infinito estava em suas mãos. É claro que a Mãe Terra não foi completamente aniquilada e as guerras irrompiam regularmente. Quando Poseidon viu um reflexo da Mãe Terra nos olhos de Perséfone, um arrepio percorreu sua espinha, embora o olhar só tivesse aparecido por uma fração de segundo, fazendo-o pensar que estava enganado. Ele não sentia esse tipo de terror desde que derrotaram seu apóstolo, Cronos. Bata palmas. Porém, seus pensamentos foram interrompidos por Deméter, que bateu palmas. Tudo bem, isso é o suficiente. Deméter inseriu-se entre os dois deuses. Perséfone, por que você não para aqui? Sim, mãe. Perséfone não via a mãe há muito tempo e não podia negar seu pedido. Ela também acreditava que Poseidon havia entendido a mensagem, então deu um passo para trás. As sombras que envolveram Poseidon se retiraram silenciosamente. Plop. Poseidon caiu no chão, ofegando enquanto olhava para Perséfone. Deméter bateu palmas mais uma vez para aliviar a atmosfera tensa. Este casal está se encontrando pela primeira vez em centenas de anos, então eles devem ter muito o que conversar. Por que não lhes damos algum tempo para falar em particular? Afinal, amanhã será o início de uma nova gigantomáquia. Deméter silenciosamente enviou sinais a Hades com os olhos antes de partir, mas a expressão de Hades ainda estava turva. Após o término da conferência caótica, Hades e Perséfone foram deixados sozinhos em silêncio. As bebidas e comidas sofisticadas na mesa pareciam abandonadas. Perséfone caminhou vagarosamente pelo templo e sorriu abertamente. Nada mudou, como esperado de você. No entanto, Hades apenas a observou silenciosamente de seu assento, sem pronunciar uma palavra. Perséfone fez beicinho, parecendo magoada. Você está vendo sua esposa pela primeira vez em muito tempo e não tem nada a dizer? As pálpebras de Hades estremecerão com a voz em que ele pensava todos os dias nas últimas centenas de anos, a voz que lhe ensinou o que era o amor. Você esteve bem? Sua voz tremeu. Você acha que eu estava bem? Quantas esposas ficariam tranquilas se seus maridos não voltassem para casa? Ele queria perguntar se era verdade, mas se forçou a não fazê-lo. É assim mesmo? Peço desculpas. Seus olhos caíram tristemente e outro silêncio pesado desceu entre eles. Perséfone riu baixinho. Seu marido taciturno era o mesmo de sempre. Ela olhou para ele com uma expressão serena, o sorriso tão quente quanto a luz do sol da primavera desaparecendo de seu rosto e deixando para trás o frio do inverno. Você viu o que eu estava fazendo naquele dia? Hades apertou os lábios e manteve o silêncio. No entanto, o incidente que ela mencionou se repetiu em sua mente mais uma vez. Esse foi o dia em que ele partiu do submundo para o Tártaro. Tudo será como a grande mãe deseja. Ele tinha visto isso puramente por acidente. Ele correu para o Tártaro depois de ouvir que havia problemas lá e estava atolado em batalhas para defender seus territórios sagrados.
Ele voltou ao submundo para clarear a cabeça e viu Perséfone orando sozinha em seu quarto, ajoelhada em silêncio no chão. No início, ele ficou comovido, pensando que sua esposa finalmente havia aberto seu coração para ele e orado por seu retorno seguro. Mas ele rapidamente percebeu que se tratava de uma oração de adoração a outro ser. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes. Como poderia um Deus adorar outro Deus? No entanto, quando sentiu o poder sagrado que respondeu, ele percebeu a quem Perséfone havia começado a servir e aonde a rebelião dos gigantes e titãs estava levando. Parece que você viu. Eu não tinha certeza se você tinha. Tentei esconder o melhor que pude, mas suponho que fui descuidado. Ela lentamente se aproximou dele. Atrás dela, o chão ficou preto com sombras, como tinta manchando o papel. A cor lembrou Hades de si mesmo enquanto a observava avançar. Depois de descobrir a verdade sobre Perséfone, ele ficou angustiado por dias. Se ele a deixasse em paz, o Tártaro não seria o único lugar em perigo. Todo o submundo, incluindo Erebus, estaria em risco. A razão pela qual os gigantes e titãs foram trancados no Tártaro foi para isolá-los de Gaia. No entanto, se Perséfone se tornasse a apóstola de Gaia e os conectasse novamente, isso significaria um desastre não apenas para o submundo, mas também se estenderia até o Olimpo. A partir desse ponto, afetaria o mundo celestial, e todo o 98º andar seria ameaçado por Gaia. O incidente que o Olimpo e outros transcendentes tentaram impedir iria surgir mais uma vez. Naquele momento, ele entendeu que precisava matar Perséfone imediatamente. Não parecia que ela tinha o poder de Gaia há muito tempo, então ainda era possível para ele fazer isso. No entanto, ele simplesmente não conseguiu fazer isso. Sua mão se moveu para a espada, mas ele não conseguiu encontrar forças para puxá-la. Como ele poderia matar sua própria esposa? Ela foi forçada a viver como sua esposa todo esse tempo por causa de seu amor unilateral, e ele não poderia machucá-la novamente. Só havia uma coisa que ele poderia fazer: reprimir a rebelião dos titãs e dos gigantes antes que Perséfone pudesse agir. Se ele pudesse bloquear a entrada do Tártaro, ela não seria capaz de fazer nada. Após tomar sua decisão, Hades permaneceu no Tártaro, deixando passar centenas de anos. Ele falhou e não conseguiu nem mesmo manter seus territórios sagrados, muito menos reprimir a rebelião. Quando Taifon, outro dos apóstolos de Gaia, consumiu o poder de Cronos, ele se tornou ainda mais influente do que Hades. Foi então que as emoções de Hades começaram a se transformar em cinismo. Ele sabia qual era o fim inevitável, embora tenha ganhado tempo. Agora que a conexão com o Olimpo foi restabelecida, Perséfone desceu. O momento que ele recuou e queria evitar chegou. Você sabia de tudo e não contou a ninguém? Perséfone perguntou enquanto se aproximava dele. Era a pergunta cuja resposta continuava a iludi-la. Quando Hades não voltou, ela sabia que ele havia descoberto seu segredo. No entanto, ele não contou nada ao Olimpo. Se tivesse feito isso, a rebelião não teria piorado a este ponto. Porque eu amei você. Perséfone fez uma pausa em sua confissão calma. Seus olhos brilhavam, embora sua voz estivesse baixa e composta. O olhar nos olhos dele era dolorosamente familiar para ela, era o mesmo que ela viu na primeira vez que se conheceram. Ele não falou muito, mas ela sabia que seu destino mudaria irrevogavelmente. Antes que ela pudesse recusar, ela praticamente foi sequestrada e levada para o submundo e forçada a se casar com ele. Ela havia solicitado ajuda ao seu redor, mas sempre foi negada. Ninguém queria se tornar inimigo do rei do submundo. Eles até disseram que na verdade era uma situação melhor para ela, já que os deuses não poderiam entrar em um casamento por amor de qualquer maneira. No entanto, Perséfone nunca abandonou esse ressentimento. O florescimento de sua juventude foi interrompido e ela foi abandonada em um lugar desconhecido, longe de sua mãe. O marido fez tudo o que pôde para acalmá-la, mas nada aplacou a sua indignação. E agora, eles chegaram a este ponto. Os sacrifícios e mortes dos titãs no Tártaro trouxeram-lhe mais poder da Mãe Terra. Uau! As sombras aumentaram e se apertaram em torno de Hades. Apesar de estar às portas da morte, Hades não resistiu. Ele deixou seu destino nas mãos dela. Ele havia tirado o dela à força há muito tempo, e agora era a vez dela. Seu idiota. Ela sussurrou suavemente em seu ouvido. Nada mudará mesmo se você fizer isso. Uma adaga de repente saltou da mão de Perséfone e perfurou Hades no coração. Seu sangue começou a manchar as sombras, tornando-as vermelhas à medida que o absorviam. O caminho está, finalmente aberto. Ah, grande mãe, sua filha, abriu o caminho da rainha, eu devo cumprimentá-la em breve. Uma multidão de olhos se abriu na escuridão. Seus donos, titãs e gigantes, atravessaram as sombras e saíram. A gigantomaquia havia começado. Enquanto isso, em algum lugar distante, os olhos de Yon-Wu se arregalaram. Uau! A fúria do Rei Negro em volta de seu pescoço tremeu, liberando uma luz negra. Ding. As condições foram atendidas para um bônus oculto. Bônus: Rei do Submundo.